Um Airbus A310 está em queda livre, mergulhando em direção às montanhas cobertas de neve. Não há nada de errado com a aeronave. Em vez disso, essa situação foi causada pelo orgulho de um pai em seu trabalho e uma função pouco conhecida do piloto automático. Fique ligado. O acidente que vou contar hoje está entre os mais tristes e evitáveis que já encontrei, e serve como um lembrete muito bom de que, mesmo que você quebre regras com as melhores intenções, ainda pode iniciar uma cadeia de eventos que você não pode controlar. Na noite de 22 de março de 1994, um Airbus A310 da Russian Airlines, subsidiária da Aeroflot, prepara-se para um voo entre Moscou e Hong Kong. O tempo de voo é estimado em 13 horas e 39 minutos, o que é tão longo que requer pelo menos 3 pilotos para voá-lo, para que eles possam se alternar e descansar durante os voos. O piloto no comando é um experiente capitão de 40 anos, e ele tem pilotado o Airbus A300 e 10 por cerca de 2 anos até este ponto, dando-lhe cerca de 950 horas de experiência. Sua experiência anterior foi principalmente no Tupolev 134. Junto com ele está um copiloto de 33 anos bastante experiente que se juntou à Aeroflot cerca de 2 anos antes e acumulou 440 horas de voo no Airbus A310. O terceiro piloto é um com 39 anos, com 907 horas de voo no Airbus A310. E neste voo, ele está viajando pela primeira vez internacionalmente, junto com seus 2 filhos adolescentes, Jana e Eldar. E esse fato vai se tornar muito importante para o que está prestes a acontecer. A tripulação inclui 9 comissários e o voo tem 63 passageiros. Muitos deles são realmente funcionários da companhia aérea que estão viajando para Hong Kong neste voo. O piloto passa pelo pré-voo, eles verificam o tempo está bom na rota, não se espera nenhuma turbulência, ou algo assim, e eles começam a se dirigir para a aeronave. Ao chegarem à aeronave, são recebidos por outro piloto, que viajará como passageiro. Ele pergunta se poderia sentar no cockpit durante o voo, e os pilotos concordam. A tripulação se prepara para a partida, os pilotos checam o diário técnico, que está limpo, sem problemas técnicos na aeronave. Eles continuam com a preparação pré-voo, embarcam os passageiros, recuam do portão, começam a taxiar e às 13h39 horário universal coordenado, 20h39 no horário local, decolam da pista 25 direita no aeroporto de Sheremetova, em Moscou. Primeiro, eles fazem uma curva à direita, rumo nordeste, sobem a 30 mil pés, permanecendo por 27 minutos, antes de continuarem subindo até 34 mil pés, altitude inicial de cruzeiro. O voo segue normal pelas primeiras 4 horas, sobre os céus escuros da Rússia Central, e às 26 minutos após a meia-noite, é hora do comandante voltar para descansar. Então, ele deixa o cockpit, entra na cabine de passageiros e se senta para dormir algumas horas, e o copiloto assume seu lugar no cockpit. Então agora, o copiloto, que vou me referir como capitão a partir deste ponto, está pilotando, e ele está sentado junto com seu primeiro oficial, que está monitorando e manuseando o rádio. E é por volta desta hora que o capitão decide que vai convidar seus 2 filhos adolescentes para o cockpit. Ele está realmente orgulhoso de seu trabalho e quer mostrar este cockpit altamente tecnológico para seus filhos, o que eu entendo completamente. Lembre-se, isso é antes do 11 de setembro. Então as regras sobre quem poderia entrar e visitar o cockpit não eram tão rigorosas como são agora. Não há nada de estranho com o pedido, e as crianças entram no cockpit, olhando curiosamente ao redor. 43 minutos depois da meia-noite, o capitão tem uma ideia repentina. Ele pergunta à sua filha Jana se ela gostaria de sentar na cadeira do piloto e pilotar a aeronave. Jana fica animada com essa ideia, e o capitão agora deixa sua cadeira. Ele não entrega os controles ao primeiro oficial. Em vez disso, ele se coloca atrás do pedestal central, ainda tecnicamente no comando da aeronave e no papel de piloto em voo. Jana entra nos assentos, ela se senta e olha para o enorme volante de controle à sua frente e também pede ao pai para levantar um pouco o assento para que ela fique um pouco mais alta. Agora,
Eu mencionei antes que permitir que as crianças entrassem na cabine de comando não era estritamente contra as regras na época. Mas o que está acontecendo agora, isso é contra as regras. Porque, como piloto no comando e piloto em voo, você realmente não deveria deixar o assento do piloto por qualquer motivo, a não ser estritamente relacionado à segurança ou operacional. E se você o fizer, deve entregar os controles ao piloto, monitorando que então se torna o piloto em voo. Mas isso não acontece. Em vez disso, ele sai da cadeira e deixa entrar um estranho, alguém sem treinamento algum, na cadeira do piloto. E isso é provavelmente a pior quebra das regras de todas, porque em nenhuma circunstância você tem permissão, nem então nem agora, para ter alguém assim sentado na cadeira do piloto ativo em uma aeronave que está em voo. O primeiro oficial está vendo isso acontecer, e como ele é o piloto monitorando, ele puxou sua cadeira para a posição mais recuada. Ele tem apenas 160 centímetros de altura. Então, com a cadeira nessa posição, ele não alcança adequadamente os pedais e seria problemático tentar pilotar manualmente dessa posição. E isso logo terá algumas consequências graves. O capitão diz à sua filha Jana para colocar as mãos no volante de controle, permitindo que ela pilote a aeronave. Ele então se estica e muda o modo do piloto automático de navegação, que é o modo que segue a rota pré-programada, para a direção, que vai seguir o que ele definir no marcador de direção. Ele move o marcador de direção mais de 15 graus para a esquerda. Isso inicia uma curva com inclinação de 20 graus para a esquerda, e como Jana tem as mãos nos controles, parecerá que ela é a que está realmente fazendo a curva. Uma vez que a curva foi iniciada, depois de um tempo, o capitão se estende e traz o marcador de direção de volta, iniciando uma curva à direita até retornarem à rota inicial. Ele reativa a navegação e a aeronave segue sua rota. Durante toda a manobra, Jana apenas descansou as mãos no controle. Ela não aplicou nenhuma força nele. Então isso significa que enquanto o piloto estava fazendo essa manobra para a esquerda e depois para a direita. Não pareceu que os pilotos estavam tentando contrariar isso de alguma forma. Jana fica no assento do piloto por cerca de 7 minutos, olhando curiosamente ao redor, até que no tempo 0052 dá lugar para seu irmão mais velho, Eldar, agora ansioso para sentar-se no assento do piloto e experimentar por si mesmo. Enquanto os irmãos trocam de lugar no assento 10 à esquerda, o primeiro oficial pega o rádio e chama o controle de Novosibirsk. Ele informa a posição atual e que chegarão ao ponto de referência Zakir às 0:59 em aproximadamente 8 minutos. O capitão agora pretende fazer exatamente o mesmo tipo de manobra com Eldar, como fez com sua filha Jana anteriormente. Mas antes que ele possa começar a manobra, Eldar se vira e pergunta ao seu pai se ele pode realmente virar o manche. O capitão responde com sim, você pode. E então ele se inclina e aciona o rumo novamente. Ele gira o bug de rumo mais uma vez mais de 15 graus para a esquerda, o que inicia a curva pelo piloto automático, mas desta vez Eldar está realmente inserindo com bastante força no volante. Isso pode ser visto mais tarde, no gravador de dados de voo, por alguma assimetria entre o aileron esquerdo e direito, enquanto ele está fazendo isso. Mas, inicialmente, isso não afeta realmente o piloto automático, uma vez que ele iniciou a curva e fez a curva à esquerda. Por um tempo, o capitão mais uma vez se inclina para o bug de rumo e o move para a direita para reiniciar uma curva à direita. Eldar segue através dos controles e ele insere um pouco mais de pressão no volante agora. Como o piloto automático está começando a se aproximar de seu rumo pretendido, ele também começa a inserir para nivelar as asas, para manter o rumo que é indicado pelo bug de rumo. O problema agora é que Eldar mantém sua pressão no manche, mantém querendo virar à direita, e isso excede um valor limite dentro do piloto automático. E aqui é onde você precisa entender um pouco sobre como o piloto automático funciona. Então, quando usamos o piloto automático, na maioria desses modos mais avançados, o piloto automático tem autoridade total para tanto virar a aeronave e manter a altitude, ou subir ou descer, certo? Ele controla a aeronave em todos os 3 eixos. Um piloto nunca tentaria contrariar o piloto automático quando ele está se movendo, a menos que haja uma situação não normal. Então, se o piloto automático
por qualquer motivo não está fazendo o que deveria, bem, então os pilotos podem intervir. E a maneira que o piloto automático deve responder a isso é dando autoridade de volta aos pilotos. E ele pode fazer isso de diferentes maneiras, dependendo do tipo de aeronave. Na maioria dos casos, isso faz com que o piloto automático se desconecte completamente. E isso é abundantemente óbvio para todos, porque virá com um aviso oral de que aconteceu, e você também verá isso no seu anunciador de modo de voo. Mas aqui é onde um detalhe chave do piloto automático no Airbus A310 difere dos tipos que esses pilotos têm voado antes, porque como Eldar está agora mantendo sua entrada de curva à direita no volante, e o piloto automático tenta nivelar. Ele sente que, ok, o piloto quer que eu faça algo diferente, e ele desconecta apenas o canal lateral do piloto automático. Isso significa que o piloto automático ainda está engajado. Ele não dá nenhum aviso oral, ele nem mesmo dá nenhum aviso visceral ao piloto de que isso aconteceu. Ele ainda controla a altitude da aeronave, mas agora ele renunciou ao controle na parte lateral, a parte de virar do piloto automático. Este desacoplamento do canal lateral do piloto automático seria definitivamente sentido por um piloto treinado. Se você está virando contra o piloto automático e este desacoplamento acontece, você sentiria de repente uma diferença na quantidade de feedback de força que você precisa colocar nos controles. Mas porque Eldar está agora fazendo esta entrada e ele não tem ideia do que ele está fazendo, ele não tem treinamento ou conhecimento disso. Ele não percebe. E também há uma possibilidade de que o primeiro oficial neste ponto também esteja seguindo através do volante do seu lado. Mas ele não notaria também, porque ele pode pensar que a diferença no feedback de força é devido a entradas que Eldar está fazendo do seu lado. Então nenhum das duas pessoas que estão nos controles, e certamente não o piloto, o único piloto real que tem entrada para os controles, agora percebe que este desacoplamento acontece. A aeronave agora continua sua curva à direita, passando o ponto onde deveria ter nivelado e seguido sua rota original, e está lentamente aumentando seu ângulo de inclinação, porque ainda há um pouco de força introduzida no volante para a direita. Ainda não há indicação no cockpit de que o canal lateral do piloto automático foi desengajado, mas também é um fato que nenhum dos pilotos parece estar monitorando a aeronave enquanto ela continua a virar. Durante esse tempo, o capitão, na verdade, desviou um pouco o olhar e está envolvido em uma conversa com sua filha Jana, que dura cerca de 20 segundos ou mais, e é quando o ângulo de inclinação da aeronave aumenta além de 20 graus de inclinação que Eldar, de 16 anos, se manifesta e diz: "Por que está virando?" E o primeiro oficial olha para ele e responde: "Está virando sozinho." E Eldar responde com sim. Nesse ponto, o piloto no assento de salto se manifesta e diz que está virando para a área. "Rapazes," e o primeiro oficial olha para o seu display de navegação e diz: "Sim, está alcançando a área." A área de espera. Uma área de espera é uma área oval que as aeronaves entram quando precisam aguardar por qualquer motivo. Por exemplo, antes de poderem iniciar uma aproximação a um aeroporto, ou se eles têm que esperar em um determinado auxílio de navegação por outro motivo. Mas por que os pilotos pensariam que estão entrando em uma área de espera se não foram instruídos a fazer isso? A função não foi programada e não consta na rota. Nos testes de voo do Airbus A310, quando a aeronave está se desviando de sua rota pretendida e não segue o piloto automático, pode começar a mostrar uma linha de trajeto falsa no display de navegação, que é basicamente uma linha de trajeto sugerida. Então a aeronave está dizendo bem, você está virando, obviamente, então talvez você queira ir por este caminho e pode acabar sendo uma linha reta ou uma linha circular. Mas se os pilotos, ao olharem para o display de navegação, perceberem que a aeronave parece estar seguindo a linha de trajeto sugerida, isso pode explicar por que eles acham que isso está ocorrendo. De qualquer forma, parece que todos os pilotos estão agora focados no display de navegação e nenhum deles está monitorando a atitude real da aeronave. Por quê? Como eu estava dizendo antes, a aeronave está agora inclinando cada vez mais para a direita. Passa dos 30 graus, que é o limite para o piloto automático, passa dos 45 graus, que é o que consideramos uma curva acentuada, e continua a aumentar. E, curiosamente,
E isso também acontece sem qualquer aviso sonoro dentro do cockpit. Lembra que eu disse que o piloto automático ainda não foi totalmente desengajado e continua tentando manter a altitude? Bem, porque a única maneira de fazer isso é aumentando a pressão de retorno do elevador e também mudando o ângulo do estabilizador. Agora está tentando fazer isso, mas à medida que a aeronave inclina cada vez mais, fica cada vez mais difícil para o piloto automático manter a altitude. Assim, quando a aeronave ultrapassa cerca de 45 graus de inclinação, ela também começa a descer. Com o elevador desviado para cima para manter a altitude, à medida que a aeronave inclina cada vez mais, os passageiros e a tripulação são submetidos a forças G crescentes. Quando a inclinação ultrapassa cerca de 45 graus, a força G é de aproximadamente 1,6, 60% a mais do que o normal, o que provavelmente faz os pilotos olharem para o display de voo principal, para ver o que acontece. O primeiro a se manifestar. O piloto do assento de salto diz: "Ei, pessoal!", seguido rapidamente pelo capitão que diz: "Segure, segure a coluna de controle." Segure. É muito provável que esse comando de seu pai, o capitão, realmente fez Eldar segurar fisicamente a coluna de controle. Para quem não é piloto treinado, essa seria a resposta lógica. O que o capitão realmente queria era que os pilotos nivelassem a aeronave, mantivessem o ângulo de inclinação e tentassem trazê-la de volta para a baia esquerda. O primeiro oficial entendeu corretamente e agora tenta aplicar a entrada à esquerda no aileron para nivelar a aeronave. Seguindo a ordem de seu pai, o capitão Eldar encontra resistência ao inserir o aileron à esquerda, enquanto segura os controles de voo como primeiro oficial. E por que isso está acontecendo? Apenas alguns dos controles de voo, como o aileron do lado direito e alguns dos spoilers de voo da asa esquerda, estão realmente seguindo esta entrada. Isso ocorre devido a outra característica do sistema de controle de voo da Airbus. Você vê se o manche, o volante de uma aeronave, ficasse bloqueado de um lado por qualquer motivo. É crucial que o piloto restante ainda consiga controlar a aeronave com o volante restante. E a maneira de fazer isso é aplicar força à entrada de controle até que você separe fisicamente os dois um do outro. Mas quando isso acontece, o piloto restante só será capaz de controlar parte dos controles de voo nas asas. É provável que seja isso que está acontecendo aqui. O primeiro oficial está tentando virar para de um ombro à esquerda, enquanto o mais velho segura os controles de voo, como seu pai lhe instruiu. Torna-se realmente muito difícil e lento para o primeiro oficial tentar alinhar a aeronave, e você pode ver no gravador de dados de voo que ele realmente inverte momentaneamente, como se virasse à direita por um momento, apenas para ver se algo está errado com os controles de voo. Porém, quando ele faz isso, o ângulo de inclinação apenas aumenta mais para a direita. Agora, é improvável que isso tenha feito muita diferença neste caso, porque como a aeronave está agora em um ângulo de inclinação de quase 90 graus, e o elevador, lembre-se, o piloto automático ainda está tentando manter a altitude, está quase totalmente inclinado para cima. Significa que o ângulo de ataque da aeronave excedeu o ângulo de stall. E quando as asas estão em stall, você pode não ter controle de aileron de qualquer maneira. Interessante notar aqui é que nos primeiros segundos deste evento de stall, não há aviso audível de stall no cockpit. Eles definitivamente têm turbulência, sabe? A aeronave estará tremendo, um sinal claro de que estão em stall. Mas, como o piloto automático está finalmente sendo desconectado pelas forças aplicadas ao manche, esse aviso de que o piloto automático está sendo desconectado junto com a aeronave, se afastando de sua altitude liberada. Sobrepõe os avisos audíveis de stall, então leva cerca de 4 segundos antes do aviso de stall realmente ser ativado, na cabine, durante os 21 segundos subsequentes. O capitão, que ainda está de pé atrás do pedestal central na cabine, está gritando para o outro lado. Vire à esquerda, e o primeiro oficial também está dizendo o outro caminho, presumivelmente falando com Eldar de 16 anos, que está segurando os controles por sua vida. Com a aeronave em parada, é necessário sair desta condição. Para isso, você deve desconectar o piloto automático, empurrar o nariz para frente, descarregando as asas e saindo do ângulo crítico de ataque.
Somente então, quando as asas estiverem desemperradas, você pode começar a tentar nivelar a inclinação e fazer com que as asas fiquem niveladas novamente. Mas isso não acontece. A aeronave continua parada, descendo rapidamente em uma curva à direita acentuada. Banco. E é bastante óbvio, a partir do gravador de voz da cabine, que os pilotos perderam sua consciência situacional nesta situação. Vale ressaltar que um dos motivos para o piloto não ter reagido corretamente foi que, naquela época, nesta companhia aérea, os pilotos não haviam recebido treinamento em simulador sobre como lidar com perda de controle em alta altitude e procedimento de recuperação. São 00:55:58 e as coisas estão prestes a piorar ainda mais. A aeronave está em uma curva à direita de quase 90 graus e com uma inclinação para baixo de 20 graus, o que significa que está descendo rapidamente. Quando o piloto automático se desconecta, o sistema de proteção de ângulo de ataque alto é ativado. Isso força o nariz a descer ainda mais para tentar aliviar as asas. Essa é a ideia toda desse sistema. Isso significa que a menos 20 graus para menos 50 graus, resultando em uma taxa de descida aterrorizante de quase 11.888 metros por minuto ou 200 metros por segundo. Como o acelerador externo ainda está engajado e definido para manter a propulsão, a velocidade está aumentando rapidamente, passando 400 nós. Às 0h56:18, o primeiro oficial de repente exclama para a esquerda: "Lá está o chão", indicando que ele agora está recuperando sua consciência situacional. Infelizmente, ele então também percebe o quão ruim a situação está, e instintivamente começa a puxar seu manche para trás. Isso faz com que o elevador vá para a deflexão total e exerça enormes forças G no avião. O gravador de voo registrou 4,7 Gs, indicando possíveis danos estruturais na aeronave. Essas forças G também tornaram extremamente difícil se mover dentro do cockpit, e o capitão agora está gritando: "Saia para o seu filho, Eldar", mas ele está completamente preso nos assentos do piloto devido às forças G. Enquanto o capitão tenta entrar no assento, o primeiro oficial está fixado na situação de alta velocidade, em que eles estão, e ele ainda está sentado bem para trás. Ele não alcança os pedais adequadamente, mas consegue alcançar as alavancas de confiança, puxando-as de volta para a marcha lenta. A combinação disso com a subida acentuada atual indica que a velocidade está caindo de 400 nós, desacelerando para 100 nós em instantes. Durante essa parte da manobra, as forças G diminuem um pouco, permitindo que Eldar saia do assento do piloto e o capitão volte para ele. Infelizmente, enquanto estão fazendo isso, um deles empurra o leme esquerdo e, na situação em que estão agora, com baixa velocidade, elevador totalmente para trás, inclinação à esquerda e agora, de repente, um chute do leme esquerdo, temos uma entrada de giro clássica e a aeronave entra em um giro imediato à direita, que inclina o nariz novamente para quase um mergulho vertical. Neste ponto, as forças G caem para zero, o que significa que todos a bordo estão experimentando a sensação de ausência de peso. O capitão finalmente retornou ao seu assento. E aos 00:57:11, a aeronave se estabilizou um pouco. Está inclinado 20 graus à esquerda e com o nariz baixo em 20 graus. Ainda não está bom. Mas é provável que se os pilotos simplesmente tivessem soltado os controles aqui e o elevador tivesse retornado a uma posição neutra, a aeronave poderia ter estabilizado sua velocidade e seria possível para eles retificar a situação. Entretanto, o elevador é puxado novamente para trás em sua deflexão máxima. A aeronave inclina-se para cima e perde velocidade. Às 0h57:47, alguém empurra novamente o leme esquerdo. Isso, mais uma vez, cria as condições para uma rotação. A aeronave inicia um giro com velocidade angular crescente. E neste ponto, a aeronave está a apenas cerca de 1.000 pés de altitude. É tarde demais, mesmo que os pilotos tenham conseguido parar a rotação. A aeronave ainda se choca contra as colinas do Kuneshik Alatal às 0h,
58 minutos e 1 segundo. Isso é apenas 3 minutos e 15 segundos, depois que Eldar se sentou pela primeira vez no assento do piloto, e todo o incidente durou apenas 2 minutos e 25 segundos. Todas as 75 pessoas a bordo morrem imediatamente quando a aeronave atinge o solo. Levou várias horas para o local do acidente ser encontrado, e os socorristas tiveram que viajar de helicóptero devido à sua localização remota. Felizmente, o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo foram encontrados relativamente rápido e estavam em boas condições, o que levou os investigadores a conseguirem juntar as razões por trás deste acidente, que é, como você ouviu, realmente muito trágico. O relatório final concluiu que o acidente foi devido à presença de um estranho no assento do piloto. O fato de ele ter desconectado inadvertidamente o canal lateral do piloto automático e que não houve avisos na cabine de comando de que isso havia acontecido. Isso então levou a uma situação crescente de perturbação em voo, que não foi reconhecida pela tripulação de voo. Uma vez reconhecida, não foi manejada adequadamente, provavelmente em parte devido ao fato de que o primeiro oficial, que era o único piloto ao lado dos controles, não estava em uma posição de assento boa o suficiente para lidar com essa situação. Isso levou a várias recomendações, como você pode esperar, sobre a segurança da cabine de comando e quem pode realmente acessá-la, mas também sobre como os pilotos devem monitorar o voo e quando e como podem deixar seus assentos. Isso também levou a recomendações sobre treinamento de voo e recuperação de uma parada em alta altitude, bem como recomendações ao fabricante de aeronaves Airbus sobre a introdução de avisos audíveis adequados caso o piloto automático desconecte um de seus canais, que foi o caso aqui, mas também sobre avisos de ângulo de inclinação mais audíveis e várias outras melhorias de sistemas. Para ver mais vídeos sobre incidentes e acidentes, confira esta playlist ou este vídeo. Se quiser apoiar meu trabalho, considere se juntar à minha equipe do Patreon ou comprar algum merch. Siga-me no Twitter, Instagram, Facebook e onde mais puder me encontrar. Espero que esteja tendo um dia fantástico. Tchau!